Eu vou pedir gentilmente que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Aleluias. Aleluias. Enquanto você for abrindo, eu vou pedir que você vá glorificando o nome do Senhor, meus irmãos. Porque motivos hoje não faltam. Afinal, além de ser um culto de libertação, de quebra de cadeias, hoje também é um culto de ações de graça. Não apenas pela vida do pastor Bruno, como a nossa irmã já bem disse, mas também pela sua vida. Porque se você está aqui, é porque até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor te sustentou. Até aqui o Senhor te livrou. Até aqui o Senhor tem mantido o pão de cada dia. Até aqui o Senhor tem mantido o seu teto, até aqui o Senhor tem mantido a tua roupa, até aqui o Senhor tem mantido a tua saúde. A minha saúde não anda muito boa, mas o teu coração ainda está batendo. O teu coração ainda está batendo. O meu trabalho ainda está perseguição, mas a tua carteira ainda está assinada. A tua carteira ainda está assinada. Eu estou passando por uma luta no meu ministério, mas eu estou falando, as portas do céu ainda estão abertas. Aleluias! Livro de Êxodo, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos, que se encontram no versículo 13 e 14. Êxodo, capítulo 4, versículo 13 e 14. Quem achou, diga amém. Que diz assim: E ele disse... Ele, Moisés, respondendo ao Senhor: Senhor, envia outro. Aleluia. No versículo 14: Então a ira do Senhor se inflamou contra Moisés, e ele disse: Eu sei que teu irmão Arão, o levita, é eloquente. Eis que ele vai ao teu encontro, e quando ele vir, ele se alegrará em seu coração. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Se você prestou muita atenção no culto, você vai ver que a partir de agora, muito do que já foi dito será confirmado aqui. E o primeiro ponto a ser confirmado, eu peço que você me preste a sua voz. Eu não sou muito de fazer essa dinâmica não, mas eu vou pedir que você vire para o seu irmão ao seu lado e você faça a seguinte pergunta: meu irmão, você é um escolhido ou você é um chamado? Você é um escolhido ou você é um chamado? Se você souber o nome dele, você diga o nome dele. Pastor Wallace, você é um escolhido ou você é um chamado? Aleluias, aleluias. Pergunte, mas pergunte com autoridade. Meu irmão, você é um escolhido ou você é um chamado? Quando Deus me deu essa palavra 1 ano atrás, o Senhor me confrontou com essa palavra. E é claro, eu enchi o peito e falei: eu sou um escolhido. Afinal, a própria palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então eu me coloquei na posição de escolhido. E o Senhor me confrontou e disse: então por que você não se posiciona como escolhido? Porque bater no peito, dizer que não é chamado, é escolhido, todo mundo bate, mas se posicionar, poucos se posicionam. Aleluia! Então hoje a palavra não é para os chamados, a palavra é para os escolhidos. É os escolhidos do Senhor. Quem é escolhido aqui nessa noite? Quem é selecionado? Aleluia! Meus irmãos, estamos diante de um pequeno diálogo entre Moisés e Deus. Quando nós ministramos, quando nós falamos sobre Moisés, sobre a chamada de Moisés, é muito comum que nós falemos, que nós tratemos das grandes proezas. A chamada de Moisés no Monte Horebe, quando Deus aparece em meio a uma sarça que se queimava, mas não se consumia, e fala com Moisés pela primeira vez. É muito comum que nós falemos, que nós tratemos do momento em que Deus se utiliza de Moisés para liberar sobre o Egito as 10 pragas, para que o faraó então libertasse o povo hebreu.
É muito comum que a gente fale sobre a abertura do Mar Vermelho, sobre o maná que descia dos céus diariamente. É muito comum que a gente fale sobre o momento em que Moisés toca na rocha e a rocha então frutifica água para alimentar, para saciar a sede do povo hebreu. Então sempre que nós olhamos para Moisés, nós olhamos para essas grandes proezas. Só que o chamado de Moisés foi um chamado muito complexo. Durante 4 vezes, Moisés se recusou a corresponder ao chamado de Deus, assim como eu e assim como vocês. Muitos de nós nos recusamos a corresponder ao chamado de Deus. Deus muitas das vezes dá uma missão, Deus muitas das vezes dá uma palavra, Deus muitas das vezes dá um louvor, Deus muitas das vezes manda com que a gente fale com o irmão, com uma irmã, e nós relutamos, nós ficamos na nossa, justamente fazendo o que Moisés disse aqui: Senhor, envia outro. No começo da caminhada, Deus me levanta, me unge, porque eu quero pegar, eu quero louvar, eu quero orar, eu quero que as cadeias caiam. Aí Deus vai e levanta, Deus unge, Deus fortalece, Deus vai lá e estrutura. Quando o indivíduo está estruturado, Deus fala: vai lá que eu vou quebrar cadeias. Ele diz: Senhor, envia outro. Envia outro porque eu estou magoado. Envia outro porque eu estou triste. Envia outro porque eu estou traumatizado. Envia outro porque eu não tenho moral. Envia outro porque o meu passado Deus profetizar na minha cara o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Mas Deus está falando. Deus disse para Moisés: Moisés, você é um escolhido, você não é um chamado. Escolhido mesmo magoado tem que se posicionar. Escolhido mesmo traumatizado precisa se posicionar. Do contrário, ele deixa de ser escolhido e passa a ser apenas chamado. Aleluia, aleluias. Moisés é um dos poucos personagens que no Antigo Testamento apontavam para Cristo. Quando nós estudamos, quando nós fazemos teologia ou qualquer outro estudo que nos dê acesso à informação, nós percebemos que no Antigo Testamento alguns personagens já apontavam para Cristo. Por exemplo, José do Egito. José do Egito foi um personagem que apontou para Cristo, porque através de José do Egito houve a preservação da vida dos hebreus. Assim como através de Jesus existe a preservação da nossa vida, não apenas carnal, mas espiritual, porque através de Jesus a nossa vida eterna é garantida. E talvez você possa dizer: Joey, mas a vida eterna é garantida para todos? É para todos, independente de sermos ímpios ou cristãos, a vida eterna é garantida para todos. A diferença é: você quer ir no descanso eterno ou na condenação eterna. Aleluias! Aleluias! Então José é um dos poucos personagens que apontava para Cristo. O próprio Moisés também apontava para Cristo. Afinal, através de Moisés, Deus libertou o povo do Egito. Assim como Jesus entrou nas nossas vidas para nos libertar do Egito, que nós conhecemos como o mundo. Outrora nós éramos envolvidos com as drogas, com a prostituição, com a mentira, com o adultério, com o roubo. Aí veio Jesus em nossas vidas e nos libertou. Assim como Moisés libertou o povo da opressão do Egito. Deus, Jesus me libertou e libertou a cada um de vocês. Aleluias! E o que dizer também de Josué? Josué também apontou para Jesus, porque através de Josué o povo teve como entrar na terra prometida. Aleluias, aleluias! E através de Jesus nós seremos capazes, pela fé, de também adentrarmos na nova Jerusalém que já foi preparada para mim e para cada um de vocês. Aleluias! Então eu disse que Moisés
ele resistiu 4 vezes. Repita comigo, 4 vezes. Eu disse quantas vezes? Eu disse quantas vezes? Guarde esse número. No final da mensagem a gente vai se deparar com ele novamente. Na primeira resistência, se você tiver a sua Bíblia, acompanhe comigo, está lá em Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 10, 11, 12, que diz assim, Deus falando para Moisés, agora vem, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus, certamente eu serei contigo. Percebam que aqui não era um amigo falando com Moisés, era o próprio Deus. Não era um pastor falando com Moisés, era o próprio Deus dizendo, Moisés, certamente eu serei contigo. Era Deus dizendo, Moisés, eu estou te dando uma missão, eu estou entregando um chamado nas suas mãos, mas não se preocupe, porque você não vai sozinho. Eu vou com você, te sustentando do começo ao fim. Eu vou com você, garantindo a vitória. Só que Moisés disse, quem sou eu? E muitos de nós fazemos essas perguntas, né? Senhor, quem sou eu? Eu mesmo fiz essa pergunta. Quando o pastor Bruno fez o convite, eu falei, Senhor, quem sou eu? Só que atrás dessa pergunta, existem algumas considerações. A primeira consideração é que Moisés se via pequeno. Era a primeira vez que Moisés estava diante de uma divindade tão grande. Era a primeira vez que Moisés estava diante de uma divindade a qual estava falando com ele. Porque outrora, no Egito, Moisés servia a deuses que tinham boca, mas não falava. E dessa vez, Deus estava se apresentando não de uma forma, mas simplesmente em voz, falando com Moisés, dizendo, certamente serei contigo. Talvez você queira ver relâmpagos e furacões. Deus está dizendo, não, eu vou vir na brisa, mas não é porque eu estou vindo na brisa que eu não vou ser com você, eu estarei com você em todo o tempo, certamente eu serei contigo. Aleluias! A segunda consideração dessa primeira resistência é que Moisés sentia vergonha. Afinal, quando ele saiu do Egito, ele saiu fugido. Ele saiu como assassino. Muitos de nós já conhecemos essa passagem. Moisés estava atordoado. Diante daquele Deus falando, ele por um momento a sua humanidade trouxe o passado novamente. E ele praticamente falou, quem sou eu? Ou seja, Senhor, como que o Senhor quer me levar de volta para o Egito como um libertador, se eu saí de lá como assassino? Aí eu recordo Deus dizendo, certamente serei contigo. É Deus dizendo, no lugar de você te foi envergonhado, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Você saiu como assassino, você saiu como adúltero, você saiu como ladrão, você saiu como fofoqueiro, você saiu como quizumeiro, mas hoje eu tenho algo na sua vida e você vai voltar para lá. Não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida, porque hoje você não volta como assassino, você volta como libertador, como libertador. Aleluias! Aleluia! Certamente serei contigo. Se você estava precisando de uma resposta, além das muitas que Deus já respondeu aqui, lá vai. Deus está dizendo, certamente serei contigo. Certamente serei contigo. Aleluia! Lá no livro de Isaías, capítulo 43, eu já preguei isso aqui, inclusive, no versículo 18 a palavra diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. No 19, eis que faço uma coisa nova. Aleluia! Percebam que a palavra de Deus, ela precisa ser estudada. Ela não pode ser simplesmente lida.
A palavra de Deus é uma palavra tão viva, tão eficaz, que ela precisa ser estudada, analisada nos mínimos detalhes. Aqui Deus está utilizando Isaías para dizer assim: não vos lembreis. Quando ele diz não vos lembreis, é ele dizendo não se lembrem, ou seja, vocês. Ele não se inclui, ele não diz não nos lembremos, ele diz não se lembrem. Sabe por quê? Porque o problema ele sabe que está em você, não está com ele. O seu passado que você tanto se envergonha, ele já lançou no mar do esquecimento. Quando ele olha para você, é claro que nós, na nossa humanidade, a gente pensa: como que Deus vai me levantar? Se eu já adulterei, se eu já roubei, se eu já menti, se eu já botei a minha família uma contra a outra. Deus está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. É Deus dizendo: enquanto você se lamenta pelo que passou, já estou fazendo uma coisa nova na tua vida, e você não está nem percebendo, você não está nem percebendo. Então olha para frente. E era isso que Deus estava fazendo com Moisés, fazendo com que Moisés olhasse para frente. Aleluias! Na segunda resistência é lá em Êxodo 4, no versículo 1, quando Moisés, respondendo a Deus, diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Quando Moisés, nessa segunda resistência, eu disse 4, amém? Nessa segunda resistência, ele passa essa informação para o Senhor, mas não crerão em mim, porque dirão que o Senhor não apareceu. Entenda que Moisés, assim como o povo hebreu, eles estavam debaixo de uma cultura pagã. E que cultura é essa? Se eu tenho um Deus para o sol, esse Deus tem que ter rosto, esse Deus tem que ter mão, esse Deus tem que ter pé. Se eu tenho um Deus para a lua, esse Deus tem que ter rosto, tem que ter mão, tem que ter pé, tem que ter um corpo. Então, para Moisés chegar para o povo hebreu e dizer que o Deus, o grande eu sou, apareceu para ele, ele teria que descrever esse Deus. Aí Moisés fala: como que eu vou provar? Eles não vão crer. Até o próprio Moisés, de certa forma, estava meio duvidoso, porque Moisés também foi criado nessa cultura pagã. Só que aí, se vocês lerem o restante do capítulo, vocês vão ver que neste cenário, Moisés está com um cajado na mão, e Deus diz assim: Moisés, lança esse cajado na terra. Moisés então lança, o cajado então se torna uma serpente. Deus então diz: agora pega ela pela cauda. Quando Moisés pega a serpente pela cauda, a serpente torna a virar um cajado. Ou seja, era Deus dando estratégias, era Deus mostrando sinais a Moisés. Em outras palavras, para que vocês entendam, conjecturando, era como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés: Moisés, você passou a vida inteira servindo a deuses que têm pés e não andam. Eu não tenho, mas eu ando. Eu fiz. Moisés, você passou a vida toda servindo a deuses que têm pés e não andam. Moisés, você serviu a vida toda a deuses que têm pés, mas não tocam. Eu toco. Eu não tenho imagem, mas eu vou te mostrar que eu sou um Deus de poder e autoridade. De poder e autoridade. Aleluias! Então vejam, meus irmãos, que a cada resistência, Deus está dando um checkmate em Moisés. Todas as vezes que Moisés pensa em resistir, Deus vai lá e vira o jogo. Deus vai lá e convence. Deus vai lá e prova que Ele é Deus. Na terceira resistência, também no capítulo 4, está lá no versículo 10, que ele diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu?
o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Nessa terceira resistência, eu entendo que Moisés estava relutando e estava pautando questões técnicas. Por mais que Moisés fosse um príncipe, mas diante de um grandiosíssimo Deus, ele se viu pequeno. Ele se viu incapaz. E é muito comum que talvez muitos de nós, muitos de vocês, assim como eu, a gente olhe para determinados cenários e tecnicamente a gente diga assim, poxa, eu nunca vou pregar como o pastor Joey. Com um carinho, como uma consideração, né, vocês podem talvez pensar assim. Mas não queira ser como o pastor Joey, porque o pastor Joey é tão falho, tão pecador como qualquer um outro aqui. É tão carente da graça e da misericórdia como o outro aqui. Mas talvez você diga, eu nunca vou pregar como ele. Ou talvez eu nunca serei usado como a missionária Kátia. Missionária Kátia chega ali, recebe a gente, a paz do Senhor, o pastor Bruno dá oportunidade para ela, e do nada você vê uma espada saindo da boca da missionária Kátia com poder e autoridade sobre a igreja. Talvez você diga, eu nunca vou ser como o pastor Bruno. Pastor Bruno, não sei se vocês já viram, ele está ali quietinho, do nada Deus fala com ele, ele levanta e vai lá e entrega para a pessoa. Aí quando você olha, a pessoa começa a chorar, né? Talvez você diga isso, talvez você conhecendo o pastor Wallace, você diga, gente, eu jamais serei como o pastor Wallace, como o pastor Will, são tochas vivas do Senhor, são tochas vivas, é pegar no microfone e os céus se abrem. Mas Deus está falando, eu uso cada um à sua maneira. Cada um de vocês serão utilizados de uma forma especial. Não queira imitar os outros, porque por mais que você queira ser fulano ou beltrano, não tem uma verdadeira identidade para você. Aleluia! Eu quero cantar como a irmã Daniele, eu quero cantar como a irmã Maristela Paula, não é isso? Mas Deus está falando, não, você vai ser cantora de forró gospel. E é assim que você vai conquistar vidas. É assim que você vai conquistar almas que estão sedentas de ouvir uma palavra. Conseguem entender isso aqui, meus irmãos? Deus está falando, eu sou aquele que eu uso quem eu quero e da forma que eu quero. Não é o escolhido que diz como ele será usado. Não, é o próprio Deus que manuseia, que usará da forma que ele tem entender. Aleluias! E chegamos então na quarta resistência. Lembra que eu falei para vocês, guardem o número 4? Na teologia, existe uma matéria chamada numerologia bíblica. A numerologia bíblica é muito diferente do que a gente conhece por aí, tá, meus irmãos? Primeiro que os números não possuem poder algum. Quem tem poder é Deus. Só que os números na Bíblia nos auxiliam a identificar alguns cenários. Então, o número 4, ele aponta para estabilidade. Perceba que a cadeira que vocês estão sentando possui 4 pés. Porque se tivesse 3, por mais que vocês conseguissem sentar, mas vocês estariam instáveis. Então perceba que tudo que é estável, desde o púlpito até aqui, essa mesa de bateria, possui 4 pés, ou seja, é a base. É a base para que justamente haja uma estabilidade. Além deste significado, o número 4 aponta para mudança de cenário. Para mudança de cenário, ou seja, Jesus foi batizado e foi para o deserto. No deserto ele ficou 40 dias e 40 noites. Mudança de cenário. O povo hebreu, quando eles saíram do Egito, eles ficaram 400 anos, ou seja, uma derivação do número 4, ou seja, mudança de cenário. Quando deu 400 anos, Deus falou, agora eu vou levantar Moisés, para mudar o cenário. Então, agora, nessa quarta resistência, é o momento em que Deus muda a chave, é o momento que Deus vira, é o momento que Deus dá uma sacudida definitiva em Moisés. E a minha oração é que nessa quarta resistência, Deus não tenha mudado apenas Moisés, mas possa mudar alguns de vocês aqui nessa noite.
E a quarta resistência está exatamente no texto que nós lemos. Êxodo 4, versículo 13, onde Moisés, respondendo a Deus, diz: Ah, Senhor, envia outro. Ah, Senhor, envia outro. Envia outro, porque eu estou traumatizado. Falaram tanto de mim naquele lugar. Envia outro. Senhor, envia outro. Eu estou tão triste, tão magoado. Eu estou tão machucado que eu não tenho condições de me colocar de pé. Envia outro. Eu não sou capaz. Olha para o meu passado. Envia outro. Só que aí, lá no versículo 14, Deus fala assim: então a ira do Senhor se inflamou contra Moisés, e ele disse: eu sei que o teu irmão Arão é levita, é eloquente. Eis que ele vai ao teu encontro, e quando ele vir, ele se alegrará em seu coração. Aleluias. Percebam que Deus falou com Moisés, Moisés resistiu a primeira vez. Falou com Moisés, Moisés resistiu a segunda vez. Falou com Moisés, Moisés resistiu a terceira vez. E agora, na quarta vez, Moisés estava resistindo novamente. E daí Deus diz: Moisés, você tem um irmão, Arão, ele é levita, e ele já está vindo ao teu encontro. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Eu amo com a minha alma essa palavra. Por quê? Porque ao mesmo ponto que Deus está falando com Moisés na primeira, na segunda, na terceira, Arão já entendeu o processo e já está a caminho de Moisés. Já está a caminho de Moisés. Era Deus falando: Moisés, eu só preciso que você entre no propósito. O propósito não vai começar quando você se posicionar. O propósito já começou. Quem está engolindo barriga é você. Quem está retardando o processo é você que não está se posicionando como chamado. Você está se posicionando, você não está se posicionando como escolhido. Você está se posicionando como chamado. Aleluias, aleluias. E Deus então dá esse checkmate para que Moisés pudesse acordar. E a minha pergunta é: qual é o checkmate que Deus vai ter que dar na sua vida para você acordar nessa noite? O que Deus vai ter que mostrar para você verdadeiramente entender que o propósito já começou? Entenda que Deus, ele não cria um propósito para as nossas vidas, não. Deus, ele nos cria para o cumprimento de um propósito. O projeto de libertar o povo do Egito já existia há muitos e muitos anos. Só que Deus falou: preciso de um libertador. Então deixa eu pensar, vou levantar Moisés. Então entenda que Deus não deu um propósito para Moisés, foi Deus que deu Moisés para o propósito. Moisés não rege o propósito. Moisés tem que ser regido pelo propósito. O que está faltando na vida de muitos aqui é ser regido pelo propósito. É se posicionar como escolhido. É entender que a engrenagem do propósito já está girando. Só que chega um momento que ela trava. E ela trava por quê? Porque vocês não se posicionaram. Deus está dizendo: se posicione para que a engrenagem continue a girar. Aleluias! Aleluias! Eu estou falando com chamados ou escolhidos nesta noite? Eu estou falando com chamados ou escolhidos nesta noite? Escolhidos, acredito eu. Com chamados ou escolhidos? Com chamados ou escolhidos? Agora preste atenção. Quando, para finalizar, quando Deus diz assim para Moisés: Moisés, o teu irmão Arão já está vindo ao teu encontro. É Deus dizendo assim: eu chamei Arão. Arão já está vindo ao seu encontro.
Arão é chamado, mas o escolhido é você. O escolhido é você. O selecionado é você. Arão é eloquente, mas Arão é chamado. O escolhido é você. Miriam tem doçura, mas Miriam é chamada. O escolhido é você. Aleluia! No meio da tua casa existem muitas opções, mas Deus escolheu você. Deus escolheu você. E na Bíblia a gente vê muito isso, chamados e escolhidos. Naor e Arã, os irmãos de Abraão, eles foram chamados, mas o escolhido foi Abraão. Ismael foi chamado, mas o escolhido foi Isaac. Esaú foi chamado, mas o escolhido, como a nossa irmã já ministrou aqui, dando uma saudação, foi Jacó. Aleluias, aleluias, aleluias. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Aser, Dan, Neftalí, Benjamim, todos eles foram chamados, mas o escolhido foi José. O escolhido foi José. E Deus está dizendo nesta noite: você não é chamado, você é escolhido. Você não é chamada, você é escolhida. Então se posicione como escolhido, como uma escolhida do Senhor. Enquanto nós não nos posicionarmos como escolhidos, nós vamos ver o que tem acontecido. Muitos chamados fazendo baderna na casa do Senhor. E daí a gente fala: Senhor, o que está acontecendo? Que baderna é essa na casa do Senhor? Que me disse é esse? Na casa do Senhor. É Deus dizendo: o problema não está na casa, o problema está na tua vida, a falta de posicionamento, porque você está se comportando como um chamado e não como escolhido. Porque quando você entender que você é escolhido e que você precisa se posicionar, você vai ver que os problemas acabarão. Você só precisa se posicionar. Se posicionar. Hoje é um culto de ações de graças, mas também é um culto de libertação. Amém? É um culto de libertação. É um culto de libertação. E se eu te disser que muitos aqui não precisam de libertação, mas sim de posicionamento? Deus está falando: você tem chorado, você tem perdido noites de sono, você tem perdido a fome, você não está conseguindo trabalhar, você está perdendo a sua paz. Você não está precisando de libertação não, porque você já tem Jesus na sua vida. O que você precisa é de posicionamento. É de posicionamento. É entender que você é um homem. É entender que você é uma mulher de Deus. E como homem e mulher de Deus, você precisa se posicionar. Aqui eu finalizo a palavra crendo que em nome de Jesus, nesta noite, vocês possam levar essa palavra para casa. Não porque o pastor Joey pregou, porque o pastor Joey é tão carente de uma palavra como essa como vocês. Tanto que quando eu estudei, Deus esbofeteou a minha cara, falando: Joey, você precisa se posicionar, você precisa entrar no propósito, você precisa se alocar. E eu espero que vocês gravem essa palavra. Não gravem quem pregou, não. Porque quem está pregando não tem poder de sustentar vocês. Não tem poder de curar vocês. Não tem poder de confortar vocês. Mas a palavra tem. Então, nesta noite, para a glória e nome do Senhor, até aqui, Ele me entregou para que a sua passasse para a igreja. Em nome de Deus.